Tá no ar o Hexa Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tenho a Laura e o Rich. E hoje nós traremos aí para debate algo que sempre é questionado no Big Brother, na Fazenda, no Masterchef, qualquer outro reality show, se vale tudo em reality show? A gente vai conversar sobre esse tema aí e várias opiniões, trazer aí nossas ideias sobre. A gente vê, né, todo ano em vários reality shows, qualquer coisinha fora do padrão, as pessoas falam, mas eu não vou passar pelos meus princípios, pelos meus valores, não sei o quê. E aí, gente, pra vocês, vale tudo em reality show ou não? Sabe aquele de vale por independe? Ou não vale por independe? Eu acho que seria por assim, né? Porque assim, vale tudo se você for favorito. Aí vale tudo. Você pode fazer tudo. Porque né, aquele meme do se só não vai ganhar se bater em alguém da minha família, dependendo de quem for, ainda ganha. Né? Assim, então, eu acho que depende muito do que quando você falou isso dos valores. Em reality show não dá pra usar muito valor, né? Assim, o povo passa por cima de qualquer um, mas eu acho que vale tudo que tiver dentro das regras. E se fizer uma coisa fora das regras, às vezes a pessoa não é punida, né? Então, mas eu acho que vale. Eu seria uma pessoa que não faria de tudo pra ganhar um reality show, não. Eu acho assim, vai depender muito da pessoa, né, que tá agindo ali, mas também, como a gente falou, existem percepções das pessoas e você tá lidando com isso. Porque, por exemplo, existe uma diferença grande entre um reality show tipo No Limite, que é feito totalmente ali dentro, fechado, não tem votação do público, etc. Então, essa discussão, ela é complicada por isso, porque o que seria tudo, o que seria, como influencia a visão de fora, a visão até das pessoas lá dentro, né, tudo. Então, assim, pra mim é uma coisa complicada. Quando eu penso, eu faria tudo pra ganhar um reality show, é não. Mas, assim, não tenho certeza como eu reagiria com a possibilidade, sabe, lá dentro. Uhum. Igual quando a gente pensa no Squid Game, né? Sim. Eu penso muito nisso quando eu penso em reality show também, porque aquilo ali é como se fosse um reality show só pra ultra ricos, né? E pra gente assistindo, assim. Na hora do desespero, as pessoas fazem coisas que às vezes ela nem imaginavam que ela faria, né? E eu penso isso às vezes com reality show, assim, que a gente vê com Big Brother também. Às vezes eu acho que a pessoa, quando sai, a gente teve a entrevista da Samira essa semana e ela falou que, tipo, eu não sei se ela tava se passando, mas que ela nem tinha coisa que ela nem lembrava, assim. Aí eu penso nisso, assim, às vezes você faz coisas que você não imaginaria que você faria, sabe? Então eu acho complicado você relacionar a vida real com um reality show, porque é um esquema totalmente diferente. É igual quando as pessoas falam, fulano tá bitolado, só fala disso, é porque tá dentro daquele ambiente, que só vive aquilo, não tem outras distrações. Eu duvido que no dia a dia a pessoa fique assim o tempo todo, sabe? Às vezes fica, né? Nunca se sabe. Mas eu quero dizer que é tudo relativo e eu acho que a gente não pode tomar tudo que é feito em reality show e como verdade da pessoa na vida. Tipo assim, como, essa pessoa, ela faz isso, ela faz essas ruindades, ela é assim na vida dela em tudo, sabe? Eu acho isso meio injusto com os participantes também. O que o Hit falou, acho que é muito certo. Assim, se você for o favorito do Brasil, você pode fazer qualquer coisa. Tem até aquela fala da Pitel, né, no Big Brother 24. Ela falou, se você for o bijuzinho do Brasil, qualquer coisa que você fizer, o público vai te apoiar. Se não, se você falar um A contra, você vai ser eliminado ali com risco de O rejeição. bijuzinho do Brasil é uma ótima forma de falar. E eu Sim. tava com essa citação dela na cabeça, não tô tentando falar. Ela já citar a nossa grande pensadora, Pitel, né? E só um disclaimer É. para quem estiver ouvindo esse podcast no futuro, porque como o tema é amplo, certeza que ano que vem a gente vai estar indicando esse episódio todo. Esse episódio está sendo gravado durante o BBB 26 e foi a eliminação da Samira que originou ele, porque a gente viu muita gente falando que ela fez de tudo, que passou por cima de princípios e tudo assim. Eu não vi que a Samira cometer nenhum crime, como outras pessoas cometeram ao longo dos anos em reality shows, né? Mas é interessante porque isso do bijuzinho do Brasil e de limites, eu concordo com o que a Laura falou, que eu estando na situação lá, eu não sei como eu reagiria. Eu não sei como eu reagiria, porque fazer eu não faria. Porque eu não acho que, por exemplo, que alguma pessoa, usando de novo a Samira, eu não acho que tudo que ela fez foi errado, sabe? Ela foi burra, é diferente, né? Mas errado não foi. Então, assim, de uma situação de. Eu acho que eu não cheguei no reality show, tipo, a Laura foi falsa comigo, disse que não ia votar e votou em mim, alguma coisa que chegasse. Nossa, Laura, você foi contra os meus princípios, que é a mentira. Tá, eu tô no reality show que é pra mentir, e aí? Não, e o pior é que o povo fala como se nunca tivesse mentido na vida, né?
em absolutamente nada. Todo mundo é a coisa mais honesta do Brasil. Que, pelo amor de Deus, gente. É, eu acho assim, eu acho isso, é muito fácil você estar no seu, na rede social, né, e fazer o que as pessoas chamam de sinalizar virtude, falar, não, eu jamais faria isso. É igual quando as pessoas às vezes respondem Ver o pesquisa. currículo da pessoa, né? 3 idiomas fluentes. Eu jamais faria isso. E eu penso assim, será que não faria mesmo? Será que na hora você nunca contou uma mentirinha ou falou alguma coisa que para proteger alguém ou para ajudar alguém em alguma coisa, sabe? Eu acho muito assim, as pessoas julgam muito de forma muito rígida situações que você não sabe assim se você não faria, como se fosse um grande princípio, ai, jamais mentiria, um grande princípio da sua vida. Eu não acho que isso seja um valor que é imutável e que você pode nunca ter esse problema, sabe? E igual que a gente falou da Samira, né? Que é a razão. Parabéns, Samira. É, deu o tema. As pessoas, tinha gente que agia. Aí acabou o programa, tem gente que continua querendo, sabe, pisar em cima da pessoa e ver isso. Tipo, hoje vou falar, hoje é domingo, dia 12 de abril, pra deixar clara a data que foi gravado. Aí no programa do Luciano Huck teve a eliminação do Big Brother e apareceu, aí eu acabei assistindo. Aí tava lá o Chico Barney e ele falou, tipo, que ele era contra a Tamira ser eliminada, né? Ele falou, eu não lembro exatamente a fala dele, mas aí todo mundo começou a vaiar, sabe? As pessoas sentem muito, é como se Ela aquela foi coisa. contra o bijuzinho do Brasil. Exato, ela foi contra o Biju do Brasil. Só que assim, eu acho que as pessoas, elas não dão espaço pra outras coisas depois, tipo assim, acabou o programa, sabe? Não precisa disso. Isso é interessante, que acho que pelo menos esse ano no Big Brother, a coisa que mais falaram foi de mentira, né? Não pode mentir, não pode mentir. Mas é aquilo, depende do reality show. Tem reality show que você tem que mentir mesmo, tem reality show que você mentir é uma estratégia. Eu acho que no Big Brother é uma estratégia. Mas o que vocês acham que não pode ser feito pelos participantes para ganhar um reality show? Crime. Aqueles... E Mas dependendo do tem reality show, a participantes pessoa que ainda ganha, cometem né? crime, Não, Ainda mas ganha, né? o que vocês acham? Que eu quero perguntar assim, o que vocês acham que realmente uma pessoa fazer isso, ela não vai ganhar, sabe? Mesmo que seja bichozinho do Brasil. É que depende do reality, né? Porque, por exemplo, no Big Brother, o que você não pode é, tipo, ir contra alguém que você julgue favorito. Por isso que algumas pessoas dão erro. Agora, no Survival da vida, o que você pode ser fazer de errado pro público, o público não vai ligar, porque o Survival, por exemplo, exalta participantes que são vilanizados e tem a temporada Herói versus Vilões e a pessoa carrega esse com muito orgulho, né? Esse título de vilão. No Survival tem isso, né? Por exemplo, o X Factor. Participante, o máximo que o participante podia fazer ali era só espremer o máximo uma história triste que tinha, que né, ou fazer alguma coisa, mas eu de participante em si, que eu acho que não pode fazer ir muito longe, é porque depende da situação. Eu acho que vai depender muito da situação que foi inserido e do que ele foi. Eu acho que uma coisa que eu acho errada é indução, induzir alguém ao erro, sabe? Porque às vezes são erros graves, né? Mas sendo leve, entra naquele linear da mentira, né? Que pode mentir, pode omitir algumas coisas, mas de participante eu vejo mais isso. Eu digo, ele pode fazer tudo, contanto que esteja nas regras do programa. E às vezes, até o que não tá na regra, o programa tira como regra e não pode, que é o caso da Lady Ellen quase sendo expulsa por jogar uma mala na água, sabe? Sendo tratada como, nossa, passou do limite, extrapolou a linha, né? Mas eu fico nessa linha. Estando no contrato, estando nas regras, você pode fazer tudo. Eu acho assim que o que não pode fazer é relativo, igual se a gente usou a fala da Pitel do cristalzinho do Brasil, assim, mas o que tem existem realities que a gente já perdeu grandes favoritismos. Como a gente tem o caso que o Bial falou até no coisa da eliminação da Ana Mara, por exemplo, que ela foi favorita e perdeu, né? Eu acho que existem coisas que o que indica, como a gente falou, depende do reality show, mas assim, em reality show que tem público votante, como Big Brother, como X Factor, como Idol, esse tipo de coisa, né? O que você não pode é decepcionar o seu público. O público que vota em você, é isso que você não pode fazer. Você não pode tirar. O que eu acho que pode fazer muita diferença, por exemplo, uma traição com uma pessoa que é considerada próxima Que a Samira ali fez. de você. Que é o que a Samira fez. Ela não era a super favorita, mas ela perdeu. Ela saiu por causa disso, né? Mas é assim, eu penso, a gente não tem caso assim de um favorito que tenha
traído uma pessoa, um aliado, assim, e nesses realities, que eu não tem nenhum que eu lembre, assim, de votação, pra falar se perdeu o favoritismo ou não. Vocês lembram de algum? Não, Tem também não. o Daniel Coqueiro com a Maria, né? Que é um caso assim, tipo, que foi um favoritismo que ele tava perdendo a chance dele de ganhar naquela reta final, né? É, exato. E É, ele faz sentido. perdeu, né? Então eu acho assim, quando a gente tem uma coisa assim, é o que vai fazer a diferença. Mas ele tem que ser injustificado. Tipo, nesse caso, a Maria não fez nada, que as pessoas não consideravam nada. Mas, por exemplo, se uma pessoa sair de uma situação e falou, votou contra, ou falou alguma coisa daquela pessoa, mas se ela tiver falado antes, claro, então aí não vai ser considerado uma traição, né? Eu acho que isso pega. As pessoas prezam muito quando assistem esse tipo de reality show a lealdade aos seus, ao seu grupo e tal. Eu acho que isso é o principal problema em reality show, é trair os seus, assim, né? Que foi o maior Que erro da pode fazer Samira, alguém né? Que perder. votar no Juliano. Essa questão Isso, de trair é mais no sentido de você atacar primeiro. Porque trair, isso. eventualmente, eles vão. Mas, assim, se você se defender, ok. Mas você atacar primeiro, Isso. fica ruim Isso. pro Mesmo público. que não tenha claro, por exemplo, a Samira não atacou a Ana Paula diretamente, né? Foi de corte, mas as pessoas consideraram a situação, né? Então, para mim, esse é o principal. Por exemplo, a gente tem também quando Juliette e Gil tava falando Aham. da Juliette pelas costas, né? E aí ele começou a perder coisa. A Sara começou a perder seguidor antes dela falar Juliette na cara. Então, assim, pra mim esse é o principal ponto. Mas, assim, era um risco também. A Sarah não sabia que se a Juliette não tava falando dela também, né? E aí? Então, assim, é aquela coisa. Poderia ter sido diferente se a Juliette tivesse falado alguma coisa da Sarah, sei lá. Então, assim, eu queria até ver uma situação de um reality, assim, pra ver como seria. Se as pessoas aqui fora passar pano, assim. Tem isso também. A capacidade da sua torcida de mover narrativas e limpar essas situações, assim, do seu favorito, né? Agora, se você pega outros tipos de reality show, por exemplo, reality show musical, o que vai fazer perder favoritismo, eu acho, é você começar, e isso já vi mais acontecer, é você começar a ser totalmente sem graça, alheio a coisa ruim. Tem coisa que realmente não se justifica é, de participante, assim. Por exemplo, quando a gente tem uma temporada, tipo a da Janet Devlin, do X Factor. Nossa, essa só pra quem é de BBB não vai saber, né? É, Mas é a temporada oitava 11 do X Factor. temporada. Oitava. Isso. Que ela era super favorita da audição, né? Ela entrou super forte, ela tava super em alta nas votações. E ela começou a cair muito porque ela começou a ter performances que as pessoas consideravam ruins, né? E tem muito burburinho de bastidores, né, em cima dela também. Isso. E aí começou as fofocas em cima. A Misha B também, ela era super bem cotada no começo. E É. a gente teve o caso que a gente já falou aqui de injustiçados, da questão dela no X Factor. Isso já aconteceu também no American Idol, de pessoas que eram super favoritas, e aí, por situações, por exemplo, o Adam Lambert, que foi super favorito e acabou perdendo a questão dele de ser gay ou não. A gente já teve reality show que teve questão assim, que as pessoas consideraram que elas foram enganadas. Porque é alguma informação falsa. A gente tem reality show desse tipo de que aconteceu, sabe? E fulano mentia que é alguma profissão e não é. Eu não lembro, tem um reality show assim que aconteceu, gente. Não vou lembrar exatamente, que a mulher não era Miss de verdade. As pessoas não toleram serem enganadas, o público, quando vai É, eu votar. acho, eu acho que o público, nesses reality shows que o público vota, eles não gostam de participante que fica arrogante também. Isso. Por Aham, exemplo, foi o caso da Ana Mara, né, no 10, que ela voltou do isso. paredão falso e, assim, se achou a grandona e acabou perdendo ali o favoritismo por causa disso. E aí você tem que saber dosar, né, se você sabe que é o favorito, você tem que saber dosar ali que você é favorito, mas que você não vai Isso. pisar na cabeça de ninguém. Pode ver o Davi, que ele sabia que ele estava sendo favorito. É óbvio que o Davi É. sabia que ele estava sendo favorito, mas ele não. Quando ele foi minar a Bia do Brás, por exemplo, ele não foi de uma posição de eu vou te vencer, eu vou te. Sabe? Não foi Aham. nesse sentido.
E a Ana Paula, até hoje, as pessoas sabem que ela sabe que tá bem, cotada. Mas ela não jamais vai falar isso. Olha, a Laura citou o exemplo da Naginha, querida do coração, que eu tava também pra citar ela, por exemplo, viu, Laura? Diz assim, mas trazendo pra era recente, que nossos ouvintes vão lembrar mais, quando a gente fala isso de fazer de tudo em reality show, depende também da proposta do reality, porque eu vou trazer um musical, ponto, eu vou trazer o Building the Band. A Alison fez alguma coisa de errado? Não. Né, a nossa diva Alison tentou pensar nela e montar o grupo dela. Assim, ela pensou que ela estava dirigindo o programa, montando a banda sozinha e fazendo de tudo, né? Mas como era um reality que pedia uma coisa que vendia muito isso de estar no grupo é companheirismo, estar no grupo é isso, então ela não atingiu as expectativas do público que estava assistindo o reality querendo que fosse vários amigos entrando no grupo, né? Então acho que aí ela fez de tudo para ganhar e para montar um grupo bom para ela. Então acho que ela frustrou, como a Laura falou, de expectativas criadas, que era para ter, se ela tivesse fosse tipo, digamos, mais acessível, dizendo, ai, forma carinhosa, e montando um grupo, tratando um grupo como uma forma plural, ela seria mais aclamada como uma heroína, por exemplo, não como uma vilã, mas por não ter feito nada grave, mas para as expectativas e para a ideia do programa, ela foi mais além do que ela deveria ter ido, né? Eu vejo ela como muito disso, de que ela queria vencer, queria fazer de tudo pra vencer. Ela é a Samira musical, tá vendo? Então, assim, ela queria fazer tudo, mas não era a proposta do programa, né? Querer que uma pessoa só mandasse, por mais que a Nicole Scherzinger estivesse lá. Mas é ironias. Uma coisa também que a gente acaba discutindo é se a produção pode fazer tudo para conduzir um reality show. Até que ponto pode ser manipulado? O que vocês acham? Eu acho que a única coisa que a produção não pode fazer assim de certo mesmo é manipular o resultado. Qualquer reality show, sabe? Mas existem como a gente sempre fala, existem tantas formas de se manipular a edição, edições tendenciosas, edições que foram assim, é errado. Depende, né? Se for editando errado o bijuzinho do Brasil, não importa o que fizer. Vai ganhar. Mas é complicado porque a gente sabe que as edições do BBB têm uma linha narrativa porque querem uma história. Por exemplo, a do MasterChef também virou muito sobre isso ultimamente, né? O MasterChef a gente sabe que tem a história que, por mais que a Daniela, que deu entrevista aqui pra gente, não gosta do termo a jornada do herói, mas é a jornada que acontece muito, que é a história do tempo do Zé Roberto. Então, assim, a culinária acontece, mas dependendo da temporada do MasterChef, não fica sendo a coisa principal, fica a história fala mais alto e a edição conduz com isso. Pega um confessionário de alguém no momento certo pra dar uma alavancada pra alguém, pega um comentário de alguém pra dar uma desalavancada, pra dar uma baixada de bola. Então, acho que, tirando o resultado, é isso. Só vou me meter nesse que você falou do MasterChef, depois você pode continuar. Porque, por exemplo, uma coisa do MasterChef que eu sempre falo quando eu participo do Mastercast, do podcast Masterchef, é que o Masterchef é um reality show complicado de torcer e de falar opiniões, porque, por exemplo, no reality show de música, você tá ouvindo a música, você pode não ser profissional, mas você sabe o que é melhor, dá pra ver quando a pessoa tá desafinando muito, sabe? Dá pra ver, você fica, tem alguma coisa errada, você pode não saber o termo, mas você tá vendo que tem uma coisa errada. Comida, quando uma comida tá com sal demais, tá com doce demais, você não vai ver na comida, entendeu? Tem coisa que você vê, dá pra ver se tá mal passado, dá pra ver se o negócio não tá bem feito às vezes. Mas tem coisa que você não vai perceber jamais. Então, o Masterchef, ele tem que te vender muito mais. Ele tem que te vender através dos comentários dos jurados, eles têm que te vender através, como o Luiz falou, da jornada do herói, ele tem que te contar uma história para te envolver nos participantes também. A edição manipuladora é porque você tem que acreditar que aquela pessoa merecia sair só pelos comentários dos jurados. Senão, acontece o que acontece várias vezes. As pessoas ficam indignadas, tudo, e elas nem comeram a comida, entendeu? Então, assim, a gente tem que contar, a história tem que ser contada, porque o MasterChef não é um reality show que você vai saber se a comida tá ruim ou tá boa só de olhar. Pode continuar. E uma forma que dá pra manipular, supostamente, esses realities é justamente realities que não precisam do público. Irônico, né? Com o público, a gente fica de um lado tentando agradar o público sem saber o que o público tá gostando. E do outro tem como dos jurados. Por exemplo, isso do MasterChef que você falou, se um jurado falar que uma comida tá doce demais e salgada demais, a comida pode às vezes nem tá, gente. Só que vão eliminar aquela pessoa. Como é que a gente vai dizer que não? Sabe assim, como é que você... realmente, aquela comida não tá salgada. Como? A gente não comeu. Então, uma prova que dá pra manipular muito é, por exemplo, X Factor, que o resultado, o público fazia os 2 menos votados, mas os jurados votavam. Ou vocês não acham que quando o Simon ou qualquer outro jurado dizia assim, não, vou empatar essa votação, geralmente no bórum polêmico, ele sabia o resultado do que ia acontecer, sabe? O Simon é o dono do programa, é claro que ele tem acesso à votação, ele sabe que se a votação empatar, tal pessoa vai sair. Então eles manipulam
supostamente, né, nisso, de causar uma eliminação, causar alguma coisa com base que a gente não possa contestar. Se eles empatam a votação e o público eliminou, o público vai poder reclamar daquela pessoa estar eliminada, se nem eles votaram para salvar, né? Então, assim, nessa parte, vai nisso que eu acho que a edição não pode fazer é que começa, por exemplo, tipo Survival, realities que tenham mais provas, começar a fazer provas que beneficiem mais um tipo de pessoa, né? A gente sabe que tem que ter um equilíbrio, mas isso também aí, às vezes todo mundo é ruim em todo tipo de prova, às vezes todo mundo é bom em todo tipo de prova. Eu acho que na questão da edição, o que pega mais é quando começa a ofuscar demais as pessoas, né? Eu acho que poderiam fortalecer mais. Eu sempre sou daquele coração aberto, porque assim, eu não ganho nada editando a Globo, eu não edito nada, nem Big Brother, nem nada. Eu não ganho 10 centavos do bilhão que a Globo ganha. Eu sempre digo que uma temporada boa seria uma temporada, assim, essa é boa, da atual, 26, mas que seria interessante a edição trabalhasse de fortalecer muita gente pra ficar briga de cachorro grande quando sobrarem só eles. Tipo, tá todo mundo grande, tá todo mundo torcida. Mas eu acho que o programa só não pode perder a mão com isso, passar por cima de coisas sérias, amenizar coisas sérias, que o Big Brother já fez muito disso ao longo dos anos. O próprio X Factor, não com o caso da Misha B, que a gente falou no episódio 500, que usou um assunto pesadíssimo pra eliminar ela, né, pra causar a derrocada dela no programa, que ela era uma das favoritas depois do caso do bullying. Virou quase o fim da carreira pra ela, né, assim, ela foi completamente atacada de todos os lados, e aquele produção, um caso de produção, não chega a ser produção, mas chega a ser jurados, que a gente diz que não vale tudo, é o da Natália Kills, né, com o X Factor Nova Zelândia. Se a gente falava que X Factor é nichado, Laura, a gente tá indo na Nova Zelândia, que é mais nichado ainda, mas que foi um caso que foi mais além. Tipo, ela como produção barra jurado passou do limite, né? Falar que Mas uma esse pessoa que tava de paletó, esse viralizou, né, na época. Muita gente é, comentou. como é que a pessoa olha pra outra e faz, você tá imitando o meu marido, o jeito de se vestir, ou tá de paletó e com gel na cabeça, tipo, ok, né, vai na fé. Mas acho que são coisas assim, tipo, sabe, que não precisa passar a linha. Você pode eliminar pessoas, não, eu gosto de você desafinou aqui, então vou voltar pra te eliminar. E aí? Porque vai da percepção de cada um, né, uma cantora dizendo que desafinou, então tudo bem, mas acho que tem que ter isso. Resumindo o que eu falei, é tipo, respeitar mais ao participante, já que, né, é uma narrativa sendo criada, e tentar deixar um pouco mais ameno para todo mundo, porque como o MasterChef disse, passa do ponto às vezes quando leva mais para o lado convivência, estratégia do que o lado cozinha. Então acho que a edição não precisa fazer isso, não precisa ir além. É tratar o reality show como reality show e não criar as coisas, usar o que tá tendo, porque quando cria fica destoante. O MasterChef ele não tem muita opção, ele tem que contar alguma história e não seja só baseado na comida, porque a gente não tá comendo. Se for colocar só comida, não vai engajar. O que engaja é a história da pessoa. Não, porque, por exemplo, o MasterChef de 2025 tinha uma história pra ser contada. Ou eles deram material, sabe? Sim. Se eles não dessem material, como teve outros anos, o MasterChef tentou muito criar rivalidade que a gente pensava de que, sim, mas de onde tá vindo isso? Por mais que a gente não sabia muitas coisas da Daniela com a treta com a Sofia e tudo mais, mas a gente sabia que no programa em si eles davam muito material pra gente entender um pouquinho dessas rivalidades. Mas criar do nada, que fica destoante. Eu digo, tá, mas não estão falando nada. Como é que esse povo, a Paula Padrão adorava dizer isso? Mas você fez isso, você faz aquilo, o participante. Não, sabe? Então assim... Né? Tipo, é não criar rivalidade. Tem temporada que acontece isso mesmo. Que eles estão É. tentando vender uma coisa e claramente não tá rolando, né? Uhum. Eu acho que essa questão de manipulação. Primeiro que, assim, a votação do Big Brother é auditada. Então, assim, os números eles não podem mentir, porque é auditado. Mas manipulação é aquela coisa, né? O VT que você escolhe mostrar num certo momento, a escolha de certas palavras, tudo. Mas essas coisas não existem num vácuo, né? Elas dependem também, como o Luiz falou, das ações dos participantes, de como os participantes vão reagir às situações. Então, assim, é complicado você falar de uma manipulação sem entender que são vários fatores. Para mim, a principal questão de um programa feito Big Brother e a Fazenda, e agora vai ser o próximo do Boninho, é que essas pessoas são filmadas o tempo todo e existe existia antigamente o pay-per-view, né? Só que o pay-per-view era caro, pouca gente tinha, pouca gente estava assistindo o dia todo. Você via as coisas sempre filtradas, ou pelo programa da Sônia Abrão, que ficava cobrindo, né? Quem não lembra? Paulo André, especialista em assuntos do BBB. Ou Consultor especial em assuntos Isso, BBB. consultor especial. Ou pela edição, ou por site de fofoca que tinha, ou por revista na Capricho, Alemão e Siri, né? Pós 2010, com as redes sociais mais difundidas, não, se bem que é um pouco antes com o Facebook, né?
as redes sociais mais difundidas, você começa a ter novas formas de narrativas colocadas. E aí você entra também com a manipulação do público, da forma que eles pegam um vídeo, uma situação, editam e coloca para rodar nas redes, né? E aí é outro fator que se coloca dentro do maquinário do Big Brother. E depois disso, mais recente, a gente tem o advento, né, dos Instagrams de fofoca, por exemplo, do TikTok. E são diversas pessoas brigando pela formação da narrativa. A gente tem o que a Globo está mostrando, a edição que a Globo faz do programa, no programa ao vivo e etc. A gente tem o que as pessoas assistem no pay-per-view, e hoje o pay-per-view é muito mais fácil de ter, porque tá tudo no Globoplay, não existe mais o pay-per-view como era antigamente, né? Tá tudo no Globoplay. E Globoplay é um serviço que muita gente tem, né? Não é um serviço absurdamente caro, igual era o pay-per-view. Quanto que era o pay-per-view na época? Eu nem lembro. Era caro, eu só lembro que era caro. Eu acho que teve ano que chegou a ser 200 e pouco, assim. Não sei se chegou a ser mais, eu acho. Agora tá acessível para qualquer um que tenha a coisa do Globoplay, entendeu? E muita gente assina para acompanhar o Big Brother, muito mais barato. E aí você tem essa disputa de narrativas dos próprios participantes, que tem equipes formadas aqui fora, com cheio de gente pronto para editar todos os vídeos, para contar a história. Por exemplo, se a gente tem a Ana Paula agora, ela tem um perfil no Instagram dela, que tá com 6 milhões e alguma coisa de seguidores, mas na época ela entrou tinha 2 milhões. E eles fazem carrossel explicando, por que fez isso? Aí tá lá rodando a explicação. Aí, ou o participante, quando teve situações com o Pedro, não lembro, o participante já postaram o pedido de desculpa lá, sendo que o participante não pediu desculpa nenhuma, mas a equipe já pediu desculpa aqui fora, para os fãs falarem, fulano, tá vendo? Fulano pediu desculpa. E você tem, então, as narrativas que vão ser discutidas no programa, elas estão se misturando cada vez mais. Não existe uma narrativa fixa. Por isso, quando a gente sempre fala no Big Brother, o sofá fez isso, o sofá faz aquilo. O sofá, antigamente, era para falar da pessoa que só assistia a edição do programa, né? Que não via pay-per-view, que não lia nada fora, não assistia os programas de Sônia Abrão, não assistia nada fora do ambiente Big Brother. Não estava no Facebook nem nada. Hoje em dia, o sofá foi ao longo dos anos mudando, né? O que é o sofá? Por exemplo, a pessoa que assiste. A minha mãe, que assiste Big Brother, ela assiste mais pay-per-view do que a edição do BBB. Entendeu? E ela assiste vídeos no YouTube. Só. Ela não fica vendo coisa no Instagram nem nada. Tem gente que tá o dia todo no TikTok, no Instagram, no Kawaii, que seja, acompanhando o Big Brother ali, por corte, sem nem ver a edição, sem nunca ver o pay-per-view. Tem gente que tá acompanhando só por cortezinhos que viu em site de fofoca no Instagram, pelo YouTube, pela Sônia Abrão. Então, você tá tendo várias formas. Por isso que eu acho que hoje em dia é muito mais difícil você ter uma narrativa específica consolidada, né, fechada, e que você pode fazer qualquer coisa, porque as pessoas reclamam, as pessoas elas decidem a situação. Então eu acho que assim, a gente já falou sobre isso, da mudança do Big Brother, né? A gente tem um episódio que a gente fala sobre isso, né, Rich? Eu não lembro o número agora. Que também não tô lembrando. Em três partes, né? Que é o Big Brother até 2010, de 2010 a 2020, Big Brother pós-pandemia. São as décadas do Big Brother. E eu acho que essa questão da manipulação em programas assim, de reality show, que as pessoas... Acontece a mesma coisa na Fazenda. Dependem muito hoje em dia de outras situações. Agora, no reality show que é mais fechado, que eles conseguem controlar melhor, por exemplo, o X Factor, né, que é um reality show que a gente sempre comentou, por isso que é Extra Podcast, ele é um programa que você não assistia os participantes o tempo todo. Você dependia muito do que o participante postava nas redes dele e da edição. Por exemplo, a gente sempre fala, tem um momento, os VTs clássicos, o que o VT escolhia, o que o VT do participante musical, isso também acontece no American Idol, o que o VT escolhia destacar, o que ele colocava como essencial, o que ele colocava como importante. É isso que vai formar a imagem do participante perante ao público. Porque cantar bem, podem ter vários que estão cantando muito bem no programa.
Mas o que vai vender a narrativa deles é extremamente dependente dessas edições. Porque tem vários programas que o participante não pode nem entrar nas redes sociais. Outro exemplo que a gente tem recente é Popstar Academy, que é na Netflix. Não sei quem assistiu. Que é o que mostra a formação do Cat's Eye, que é o grupo, né, o grupo pop. O Cat's Eye, ele foi formado, o reality show passou na Netflix depois que o grupo já tinha sido formado. O grupo foi formado, o reality show passou só no YouTube. Era no canal e vinha as apresentações, os jurados comentando e as pessoas votavam através de visualização, de votação nas redes e tal. Era totalmente ali online. E não tinha essas narrativas específicas, porque os participantes estavam sempre postando no TikTok deles, no Instagram deles, etc. Quando passou o programa, várias pessoas viraram fãs por causa do programa na Netflix e muita gente ficou bravo porque não, porque o programa mostrou isso aqui. Então teve essa briga entre participantes e as pessoas nem sabiam na época que assistiram, sabe? E eu penso muito nisso, que se fosse na época do X Factor, teria visto na hora. Sabe o que aconteceu? Será que essa pessoa teria entrado? E teve a É. briga? Um exemplo até mais recente, você pode dar desse exemplo, é do próprio Estrela da Casa, né? Que na primeira temporada tinha o pay-per-view, na segunda já não teve mais. É verdade. Até para a produção conseguir controlar mais a narrativa, que viu que eles perderam o controle na primeira completamente. E é isso. E Isso. o caso que ele tem, Laura, recente, é que ele assistiu a Operação Triunfo, né? Que é um Big Brother Isso. lá dentro. E algumas coisas que dá pra fazer dá pra ser tendencioso da edição, que eles usam muito isso pra ver até onde vai o limite deles, é que por mais que o Big Brother, por exemplo, e a Operação Triunfo tenham câmeras espalhadas por todos os cantos, não necessariamente você vai achar uma câmera naquele canto específico com aquela pessoa, né? Às vezes vai ter gente que vai nem aparecer no próprio pay-per-view lá, e isso é uma forma de induzir as pessoas a não torcer pra alguém, sabe? Deixa ela alheia a edição, a tudo. E para nível de curiosidade, uma das maiores manipulações do X Factor em si era quando ele sabia que eles não queriam pessoas que não fossem do Reino Unido ganhando, que é o famoso Isso. VT de botar as pessoas chorando, dizendo que estavam com saudade de casa, que ia no ar no sábado, no domingo a pessoa estava sendo eliminada, porque o povo dizia, tá com saudade de casa, e nem é britânico, não vou votar. E todo mundo sabia que o Dalton ganhou, tipo, em 2018. O X Factor existe desde o quê? 2004, sabe? Por 14 anos pra alguém ganhar, porque eles faziam muito isso. Então essas são as coisas que induz, aí a gente vê o limite que cada produção e direção chega, né? De mostrar você chorando, com saudade de casa, porque de certo o produtor deve ter feito uma pergunta, e aí, tá com saudade de casa? A pessoa vai falar, vai se emocionar, não vai entrar essa parte, vai entrar essa pessoa chorando, dizendo, aí, tô com saudade de casa, a lágrima descendo, e a pessoa tá eliminada por causa disso, porque simplesmente pra narrativa do programa, não precisa daquele cantor, grupo, cantora chegando mais longe, né? Então é uma das formas mais clássicas de manipulação, era botar saudade de casa. Eu me lembro muito que isso foi usado com Forte Impact, né? Porque era das Filipinas, e uma forma de manipular positivamente é quando viram que a Luísa Johnson não tava bem de votação, mas queriam ela melhor, foi ela convertendo no trabalho do pai, sendo a filhinha do papai, sabe? Então, assim, coisas que o público compra melhor, eu acho que eles trabalham com o que tem. E quando não é filmado, melhor ainda, mas foi filmado, tem como manipular nisso, ofuscando a pessoas de narrativas do ao vivo, das 24 horas. Eu acho que não tem como a produção não manipular o programa, sabe? A produção Uhum. ela vai ver o que está mais em alta, não só nas redes sociais, mas as produções sempre fazem aqueles grupo de teste, né? Esqueci o nome, tem um nome para isso, que leva Ah, uma tem galera para mesmo. discutir, grupo de discussão, enfim, não lembro exatamente. É, eu sei, é. Aí Faz de para novela discutir. direto. Então, eu acho que isso aconteceu muito com reality show, mas no início, assim, né? Vou falar de Big Brother, por exemplo. Devia acontecer mais no início, hoje em dia dá para monitorar mais pelas redes, enfim, né? Tem outras formas ali. Eles podem ver até qual câmera está sendo mais vista com qual participante, né? Enfim, eles têm outras métricas. Mas então a produção ela tende a enaltecer os participantes que estão sendo favoritos e também o peso contrário, né? O contrapeso desses participantes para gerar alguma coisa no programa, como foi o exemplo desse ano no Big Brother, que a Ana Paula era a clara favorita e a produção ajudou e muito, né, o grupo do Cowboy Jonas, principalmente em provas. Aí fala, mas não ajudaram. Mas assim, pode ser que eles não tenham ajudado conscientemente, mas poxa, igual aquela prova de resistência que tinha que ficar segurando
um negócio pro imã não tocar no chão, sabe? Segurando a barra. Aquilo ali era muito difícil se você não tem o mínimo de condicionamento físico. E aquele peso, aquele push, tinha que ser calibrado pro peso da pessoa, sabe? Uma coisa que em Survivor eles fazem bastante, quando tem alguma prova de carregar peso, alguma coisa assim, é sempre em porcentagem do peso da pessoa. Então, assim, se a pessoa entrou com, sei lá, 90 quilos, ela vai ter 15% do peso dela na prova, sabe? Todo mundo 15% do peso, não importa. Então, meio que iguala. Só que aí, em uma prova ali, igual aquela foi do Big Brother, que era em dupla, não tinha como calcular isso. Então, acaba dando mais vantagem para quem tem ali um condicionamento físico melhor. Como é que a gente tá falando de produção, manipulação, e eu não citei um Real ainda, né? Porque tem que ser citado tudinho, porque a gente vê muito disso, que você falou de que a produção faz um grupo grupo de discussão mesmo, grupo de discussão que vai com as pessoas e vê, né, como é que tá indo, é que uma coisa que um Real mostra, que a gente vê muito que acontece no reality show, é que algumas produções eles escolhem os perfis de pessoas e montam um cast em cima disso e faz a temporada ser sobre aquilo que pensaram. Reality show do Boninho foi assim, o BBB ficou muito disso. Teve um tempo que o Boninho tinha uma twist. Gente, tem uma twist no Big Brother, e se foi ideia do Boninho, ele ia supostamente fazer de tudo para aquela twist dele vingar, ou seja, criar meios e provas e dinâmicas que fosse longe. O da família Lima, por mais que a Ana Clara fosse maravilhosa, mas a gente sabia que o pai dela era o pedra no sapato, mas, né, a gente sabia que teria alguém da família na final, a gente sabia que se tivesse a twist dos qualquer pessoa que entrasse junto, contanto que não, o cast todo não tivesse entrado, aquilo ia durar mais tempo, porque eles pensam muito nisso. Uma coisa que faz muito disso também é RuPaul. A Laura não assiste, o Tony assiste algumas temporadas, então, o Drag Race, que a gente vê que em RuPaul, há alguns anos, a gente nota muito que aquele participante entrou porque lembra aquele outro participante de outro ano. Sabe? Eu acho que todo reality show faz isso, sabe? Sendo que um fica muito mais na cara, né? Eu que eu tô curioso, vocês, nossos ouvintes de 2027, que vão estar sabendo, é que eu tô muito curioso pra ver como o MasterChef montou o cast 2026, né? Porque deu certo, em forma não de audiência, em forma de engajamento, deu muito certo o perfil que entrou em 2025. Eu quero saber se eles vão tentar replicar. MasterChef tem um bom histórico, né? De criar elencos. Então é isso, eu vejo assim. São poucos os ruins. Eu acho que o BBB 26, uma coisa que ajudou a ser um sucesso, foi que o Dourado, que agora tá ali, por mais que tiver com coisas que fica pensando, precisava disso, Dourado, tá meio tendencioso. Não precisava, mas tava indo. É que ao contrário do que eu falei do Boninho, que ele faz de tudo, parece, mais na mão do Dourado, que isso teve um peso menor. Ele fez algumas coisas que viu que era a ideia inicial do programa, para alguns participantes, certeza, mas depois o programa foi se moldando ao que tava recebendo, né? Tipo, eu não vou forçar mais essa pessoa, porque eu sei que o favorito agora é outro. Não tem porquê mais, né? Eu exaltar tanto na edição, uma coisa assim. Eu acho que aconteceu isso muito no Big Brother. No Big Brother 26, gente, eu acho que a Ana Paula entrou favorita, vai ganhar, ganhou, você que tá ouvindo no futuro, ou não ganhou, né? Mas nunca se sabe. Vai saber o plot twist da vida. Mas tem muito isso. Eu acho que ela não entrou como a edição fosse trabalhar pra ela vencer. Ela seria aquela pessoa que daria favoritismo pra alguém. Então a gente viu que com o passar do tempo a edição foi cedendo pro favoritismo dela, né? A gente viu que, por mais que alguns fãs digam que não, a gente viu que pode ver, gente, é notória a diferença de como a edição era pra Ana Paula no começo com o final. Assim, ela sempre foi tratada como uma pessoa importante, sendo que eu gosto quando a temporada faz isso, sabe? Ela se molda ao que tá recebendo. E não impõe pra gente o que quer que aconteça. Tipo, não, mocinho você e vilão você, e só isso, não vai mais mudar. O mocinho não pode virar vilão, o vilão não pode virar mocinho. Acho que a edição peca nisso, quando bota muito, muito nas rédeas do que a gente tem que achar. Não deixar eles trabalhar. A gente trabalha, tem grupo de editor, tem tudo. Não custa nada, tem que trabalhar, tem que editar, né? Se o vilão é outro, bola pra frente. Se o mocinho não é aquele que escolheram no começo, tudo bem. Se for um mocinho popular, que não foi o que você escolheu, melhor ainda. Tá lucrando do mesmo jeito, tá engajando, tá tudo. Bom, antes da gente continuar, quero lembrar que somos as principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja em cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então aproveite para nos seguir na plataforma que está nos ouvindo, nos dar 5 estrelas. E se você conhece alguém que gosta de reality show e vai gostar desse episódio, manda um link para ele. Gente, e o público? O público pode fazer tudo? Os familiares, os ADMs, as torcidas? O que vocês acham? Eu acho que é o pior caso, né? Porque o público é a ala que faz de tudo. Não importa. É literalmente de tudo mesmo, porque a gente sabe que cometem crimes, né? Então, assim. Hoje, a gente foi lembrado de uma coisa que pra mim ainda nunca esqueço, que é o grupo do BBB 18, que teve gente que inventou o Círio falso da entrevista falando da situação do Kaysar. É assim, essas pessoas ainda estão aí comentando reality show, gente.
Então, isso É isso. acontece bastante, né? As fake news. Conseguindo empregos como ADMs de outras páginas grandes, né? De Então, outros assim, páginas. A gente existem casos, o público passa muito do ponto em diversas coisas para garantir a vitória do seu favorito, principalmente em programas tipo Big Brother, mas também acontece em outros tipos de coisa, em outros tipos, Fazenda, tudo. As pessoas, elas não medem esforços, elas fazem de tudo para cair em cima e é ligando para reclamar com empresa que é patrocinadora. Isso é básico, né? Isso não é quase nada. Mas de ataque para atacar participante, nossa, parte totalmente do ponto. E tem vários que estão em contato com as equipes dos participantes para fazer essas coisas e engajar certas narrativas, né? Mas quem acompanha o Big Brother desde o começo sabe o que as pessoas fazem por aí, o que já fizeram por aí, além de questionar toda a vida da pessoa. Quem não lembra do Danley, que ficaram questionando que ele não morava na favela de verdade porque ele tirou uma foto com o iPhone. é. E isso do público vai muito com o que a Laura falou na parte dos ADMs de cortar vídeos, né? Porque são vídeos tendenciosos cortados, tipo, o vídeo tem 1 minuto, posta só 30 segundos, sabe? Não mostra muita coisa. Uma coisa que eu vi que estavam usando muito, assim, já que eu critiquei muito a Ana Paula esses dias, né? Nessa época do ano, por causa do jogo burro dela, né? Que ela fez uma burrice. Por mais que eu torço pra ela, torcerei. Tô falando todos os presentes todas as conjugações do verbo, mas é porque, por exemplo, quando ela e o Alberto estavam tretando e ele falava que ele não conhecia uma coisa, eu falava assim, não conhecia isso, mas sabe mexer nisso, sabe? Que eles ficavam soltando uma indireta uma pra outra. Aí ela falou no tom de brincadeira que, mas você é cowboy não era pra saber isso, e sabe? Pegaram só esse trechinho e tentaram dizer que ela tava fazendo com isso, mas claramente os dois estavam se alfinetando já fazia meia hora e não pegaram a frase completa, fazem muito disso com a Milena, com qualquer reality show faz, principalmente no distorção de fatos é muito grande. As famosas fake news, né? Porque às vezes não é nem inventando, é distorcendo mesmo. Pega 10 segundos e bota 10 segundos mais polêmico, que não foi nem polêmico às vezes o que a pessoa falou, mas bota ali naquele fora de contexto, aí vira todo um escarcéu e começa a atacar o participante, aí começa a atacar a família do participante, começa a atacar, procurar emprego do participante, pessoas relacionadas a eles, e vira um verdadeiro escarcéu criminoso. E eu acho que isso não precisa, né? Eu acho que você pode torcer e exaltar seu favorito e criticar seus rivais. Esse podcast aqui, gente, existe porque a gente gosta de criticar as coisas, né? Mas existe uma linha tênue no eu e Laurito. A gente não vai nas redes sociais de quem a gente não torce dizer você merece morrer, beijos, kkkk. Não chega assim, né? É, Nas pessoas. A gente sabe o limite da gente se fica ali de dizer que a gente não gosta do participante. A diferença é que, por exemplo, a gente pode dizer que não gosta de um participante por ele ser chato, ou alguma coisa assim, no MasterChef. Eu não gosto daquele participante porque ele canta um estilo que eu não curto. Um reality show musical, tipo American Idol, X Factor, sabe? Building the Band. Não, eu gosto mais de grupo que tem mais vocal, não um grupo que dança muito. Sabe, a gente se limita a isso. Agora, o que prejudica mais é um reality show que as pessoas são filmadas 24 horas, que a gente começa a conhecer um pouco de índole, né, das pessoas. Porque tem falas problemáticas, fala e tudo, mas por mais que tenha essas falas, e na própria rede da pessoa fazer uma ameaça ou fazer coisa do tipo, não é o caminho. Acho que o caminho é se foi crime, denuncia, né, faz um papel cabível. Agora, se for uma coisa banal, tipo, eu não torço pra o Juliano porque ele é chato. Tá, ok. Você vai votar nele quando tiver no paredão. Eu vou fazer isso se ele tiver no paredão. Então, só. Mas você, quando passa do ponto, vai no criminoso, vai atacar a família. Tem que mandar e-mail pro trabalho dos outros, gente, pra pessoa ser demitida por causa do reality show, porque não gostou da pessoa no reality, sabe? Então, assim, cara. o povo tem O que povo ir com passa muito do calma. ponto. Passa Isso muito, demais. isso é real. Isso que eu acho que as torcidas pecam muito é nessa cegueira que ficam, como se o participante fosse, sei lá, a volta de Jesus Cristo e todos os outros fossem o diabo em pessoa. E aí tem que cancelar, tem que ir na rede social para xingar a pessoa, tem que fazer a pessoa saber que ela é odiada por você, sabe? Isso que eu acho bem desnecessário, porque pra que a pessoa tem que saber isso, sabe? Se você não gosta de alguém, gente, ignora, né? Ninguém Deixa te pra lá. perguntou. Exato, sabe? A pessoa não foi atrás de você perguntar se você gosta dela ou não. Sua opinião Não, não a importa tanto necessidade, assim. cara, de saber, olha, essa pessoa precisa saber que ela é odiada. Gente, acho isso muito feio também. Eu acho muito. Eu nunca fiz isso na minha vida. Não, jamais. Jamais.
E tem muito ADM, assim, né, Não, que e sai acaba. acusando as pessoas de É, absurdos, que tá mentindo isso. Ah, essa pessoa tá mentindo isso. Cara, como assim? Tá mentindo umas coisas absurdas. E aí a coisa começa a sair do controle, você fica vendo. Deve ser muito angustiante, eu penso, pra familiares também. Mas ADMs é aquela coisa, eu acho que muitos ADMs consideram um trabalho, né? Fazer essa parte. Tem gente que deve ter limites, mas a gente não. O Big Brother tentou parar isso. Eles proibiram várias coisas com ADM de participante, né? Mas ainda tá descontrolado aí. É porque essa parte, como eu falei, é a mais perigosa e a mais complicada, né? De quando vai para ADM, quando vai para o público. Porque, por exemplo, do primeiro tópico, vamos supor, um participante fez uma coisa que o público julgue que é errado no reality show. Aí vai para edição. A edição acentua isso, né? Torna isso maior do que já foi. Às vezes torna um grande Uhum. caos que na verdade nem foi, né? Aí quando chega no público, não dá para exigir do público que o público tenha. Não adianta Tadeu vir no final do episódio do Big Brother dizer que deixa as tretas para fora se o participante fez uma coisa potencialmente errada às vistas do público. A edição mostrou que era errado aquilo e o público, quando recebe isso na edição ou no corte ou em tudo, vai tirar a conclusão de dizer não foi nada que aconteceu, sabe? É tipo alimentar isso aí escalonando de uma forma que é difícil de reverter. E até o contrário, o participante faz uma coisa, é odiadíssimo. A edição, pra amenizar, começa a dar um VTzinho mais engraçado aqui, dá uma coisinha ali. Aí o público, que já tá puto com aquele outro participante, fala: não, agora a edição está manipulando, porque a edição não quer que tal pessoa seja odiada, porque aquela pessoa é errada de tudo, e quando vê o que a pessoa fez o quê? Uma mentira, sabe? No reality show. Então, assim, eu acho que é uma linha muito tênue, e os reality shows e a edição do programa não sabe administrar mais. Porque solta na mão do público, por mais que diga que a ADM só pode postar 1 minuto do vídeo, só pode fazer isso, mas tem aquilo que alguns perfis fazem, que não pode postar o vídeo, mas pode postar texto, né? Uhum. Um caso claro, que a gente tem recente aqui agora em 2026, que vale de tudo em reality show, vale de tudo uma equipe de um participante postar que o programa tá manipulando com o programa ainda lá, com o participante ainda lá no é, programa. Ainda lá. Inesquecível. Inesquecível. Uma das maiores burrices que eu já vi um administrador fazer para um participante. sim. Não vale, porque você não pode acusar de manipulação, porque a partir do momento que eu chego e digo, olha, gente, nós aqui da equipe do Tonho não concordamos que a Globo esteja manipulando para que ele saia. Aí o Tonho tá lá, ganhando 3 provas seguidas. Eu digo, então o Tonho ganhou manipulando? Porque ele tá ganhando, quem tá É, ganhando as provas é assim, ele. eu acho que a equipe de um participante não consegue tirar o favoritismo dele, mas eu acho que consegue acabar com a relação dele com o programa, né? Porque, ou pelo menos machucar muito, né? Danificar muito essa relação. Porque que. Não, você, igual o caso do Alberto desse ano. Ele estava lá no programa, aí a equipe dele falou que era um jogo de cartas marcadas, falou que é tudo manipulado. Isso ele estando dentro do programa. Agora, que marca que vai querer se ligar a uma pessoa em que a própria equipe da pessoa depois pode falar mal da marca, sabe? Ainda que seja, mas não é uma ligação fácil de se fazer. Mas por que você vai correr esse risco se tem outras pessoas? Sabe? Então é bem chato isso, sabe? E muita gente não pensa antes de fazer, né? E é o que eu acho que aconteceu. Queria agradar o público falando que era manipulado, mas não viu que isso ia prejudicar o próprio participante. Tanto que na mesma hora a Globo também largou a mão dele e foi eliminado na semana seguinte. É isso que eu ia falar, que uma coisa que fizeram muito foi quando estavam usando memes da Sarah e o fandom da Sarah foi reclamar na página dos patrocinadores. O Alberto, gente, é só ver quem tá fazendo publi quando sai. Até a Samira, que foi de hora, tá fazendo publi. A Shai, que estavam tentando cancelar, saiu fazendo publi, né? E outras pessoas que duvidaram da produção, fica, não, ele não quer fazer isso porque ele não quer ser influencer. Ô, gente, o povo vai pro Big Brother quer ganhar dinheiro. Ninguém é porque quer se redescobrir na vida, não. Sabe? Eu tirei um ano sabático, vou participar do Big Brother. Não, o povo quer dinheiro. E dá pra colher um bom dinheiro, gente, quem investe bem. Então é que nem isso. Enquanto público, você não pode fazer uma coisas criminosas, assim, que enquanto administradores de páginas do participante, você não pode pôr em xeque a trajetória do participante com ele ainda lá, né? Eu acho que se fosse sair, se descobrisse que minha equipe fez isso, eu dizia assim, então vocês não vão nem receber dinheiro, porque vocês estão destruindo a chance de eu fazer dinheiro aqui no pós, né? Então como eu vou pagar, se o povo não tem deixando de trabalhar? Mas eu acho que eles passaram muito do ponto, e todo ano tende a ser isso, né? A não ser que os contratos fiquem maiores, né? Mas eu acho que é o mais perigoso mesmo. É quando o público e os ADMs começam a tentar implantar narrativas que não existem. Porque às vezes pegam, viu? Uma mentira que é contada várias vezes vira uma verdade. Então, em reality show,
É o que pode acontecer, ainda mais uma página de fofoca comprando aquela mentira e postando, porque é muito fácil você postar uma mentira e depois de 10 minutos apagar, mas já tá na cabeça do povo aquela mentira já. E eu acho que acontece muito É. disso. Bom, mas é isso, né, gente? Alguma outra consideração que vocês queiram fazer sobre esse tema? Antes de a gente encerrar? Assim, minha consideração final é que não existe imparcialidade, assim, total. O próprio conceito, a gente discute muito isso quando você fala de jornalismo em cursos de comunicação, né? Que eu sou formada em comunicação. Não existe a possibilidade de você ser totalmente isento, totalmente neutro em situações, porque tudo depende de focos, de como você enxerga as coisas na vida. Tudo você tem um viés, sabe? O viés da sua criação, dos seus valores, e você acaba aplicando isso às situações, né? Então, assim, o que, às vezes, uma coisa que você considera uma super manipulação é a forma como a pessoa vê uma situação. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais em programa, quando a gente falar, o programa tem que ser imparcial, tudo, pensar que não existe nada totalmente imparcial. Até com os editores, com o diretor, quando qualquer pessoa quando está falando, quando está montando um programa, quando está editando uma situação, não tem como você ser assim. Não existe essa opção. Então a gente tem que pensar nisso quando a gente está assistindo também, para a gente criar as nossas ideias sobre o programa, o que a gente acha, buscar fontes diferentes de informação, olhar o que a gente está assistindo também e ler sobre, etc. Isso vale para qualquer coisa e também vale para como a gente assiste reality show. Não pensar que uma coisa é totalmente preto no branco, assim, que tem esse contraste. Pensar nas nuances que as situações têm e ficar um pouco mais calmo. Né? Às vezes não é tanto querendo maldade, alguma coisa, e é só porque as pessoas cresceu com aquilo, com esses princípios específicos, e essas coisas influenciam o trabalho delas, o que elas fazem, entendeu? Uma forma de editar e etc. Então, assim, o conceito de parcialidade já é falho. E tudo é influenciado pela forma que a gente vive. O que a gente considera errado, o que a gente considera certo, também vale da nossa criação, do como a gente vive, como a gente cresceu. E por isso não tem como ser totalmente imparcial. A gente pensar um pouco nisso quando a gente estiver vendo programas de TV, reality show. É para ser, em primeiro lugar, reality show é para ser divertido. Não é para você ficar se irritando todo dia na internet, sabe? Criar crise de ansiedade. E o que eu quero dizer é, gente, episódio 417 é imparcialidade em reality shows. A gente já falou disso também, ó. Tá lá, vão lá dar stream pra gente. 417. Aí, ó. É. A gente tem episódio sobre quase tudo, né, gente? Assim, ó, é incrível, né? A nossa Nossa, a gente já falou biblioteca. de tudo. Quem tiver uma sugestão, por favor, envie. Laura, Sim. você deu uma sugestão. Você deu uma sugestão indireta no começo do episódio, quando foi falando das eras do Big Brother, que não tem uma específica só sobre isso. Ah, não, eu achei que a gente tinha feito sobre isso. Não, a gente falou dentro de algum episódio alguma coisa sobre isso do Big Brother, mas a gente Ah, não então fez um aí, ó, episódio fica aí a tipo dica. dividir o BBB por Pode era, sabe? ser nem Tipo, sobre Big Brother, pode ser por também era de reality show no geral, né? Mas pode ser É. Big Brother. Porque existe, né? Muito uma diferença. Como a gente já falou, o Big Brother que eu via quando eu era adolescente, nos anos 2000, não é o Big Brother que tá passando agora. E a gente tem muita gente que não viu esses Big Brothers antigos e tal, e que é super fã hoje em dia, né? Isso muda muito a perspectiva, como o programa é visto. Mas é isso então, gente. Essas foram as nossas opiniões sobre o Vale Tudo no reality show. A gente falou bastante aí da manipulação que pode acontecer de várias partes, né? Então, se você gostou, nos siga, né, nas redes sociais. Beijo para os amigas da Laura, para os amigos do Rich, para os meus amigos. Até uma próxima. Tchau. tchau. Tchau!